Na crise pela qual a gente está passando, diversos bancos e empresas quebraram ou tiveram perdas imensas por buscar um crescimento a qualquer custo. Como conciliar a busca incessante por mais resultados com uma administração responsável? Eu acho que é isso, você tendo dono. Quando todo mundo aqui dentro é dono, quer dizer, eu acho que o grande tripé, por exemplo, de uma companhia como foi Brahma, Ambev e agora a Anheuser-Busch InBev é o seguinte: eu acho que nós temos 3 pés muito firmes. Nós temos o pé do mercado, somos uma companhia pública, então nós temos o mercado nos cobrando o resultado trimestral, os números, não sei o quê. Ótimo. Nós temos um pé dos donos internos, que ao mesmo tempo que pensam a longo prazo, mas também eles compraram ações financiadas e têm interesse na cotação, no desenvolvimento da companhia. E tem um terceiro pé, que são os controladores, que dão a chance e a estabilidade, às vezes, de você tomar uma decisão que não é exatamente o que o mercado gosta ou aceita, de dizer, olha, não queremos um crescimento a qualquer custo nesse setor, nós estamos olhando uma coisa muito mais longa, ou às vezes vamos correr um risco grande porque nós entendemos bem o que é esse risco e não percebemos como risco. Então, acho que são as grandes características das companhias, é isso, esse tripé de donos controladores, mercado público com acionistas muito fortes fora e donos internos, que sempre foi, acho que assim, realmente a parte pivotal das companhias, é um número de donos importantes, com patrimônio todo comprometido na companhia, trabalhando aqui dentro. Agora chegam várias perguntas sobre carreira. Tem uma pessoa aqui que perguntou qual foi a decisão mais acertada que você tomou e qual o maior erro da sua trajetória. A decisão mais acertada que eu tomei foi aceitar ir trabalhar na então corretora Garantia com Jorge Paulo. Na época, eu trabalhava em programação de computadores, um negócio teoricamente nobre para quem tinha 22 anos e eu aceitei entrar no balé do asfalto. Fui ser liquidante, levar título, pegar cheque e assim. E essa foi a melhor aposta da minha vida, porque primeiro peguei a carona de tudo que estava acontecendo na época, mas também tive o privilégio de trabalhar junto com o Jorge, depois com o Beto e outras pessoas que, no final, quando você olha assim para o que você fez, o impacto que eles tiveram na tua carreira e na tua vida, que eu jamais faria sozinho o que eu fiz junto com meus sócios. Todos. Estou falando do Jorge, do Beto, mas o Garantia tinha 20 sócios, a GP tinha mais 20 sócios, a Lojas Americanas, a Brahma. Acho que esses sócios todos que a gente soube atrair, manter, e uma coisa que eu acho espetacular, todos eles, você não vê um sócio desses tantos que teve com problemas ou com qualquer assim, problema com a gente. Então, acho que todo esse universo de sócios foi assim o mais importante que aconteceu na minha carreira. A grande maioria das empresas brasileiras é de pequeno ou médio porte. Como elas podem adaptar o estilo de gestão da Ambev à sua realidade? A pergunta é de uma pessoa de Minas Gerais. Eu diria o contrário. Eu diria que todas as empresas grandes deveriam adaptar seu estilo ao de uma empresa pequena e média. Eu acredito tanto nisso que o curso que eu fiz em Harvard, por exemplo, não foi MBA, não foi nada. É um curso que se chama Smaller Company Management Program, que depois virou o Honest Present Management Program, mas que é isso, é donos que gerenciam empresas pequenas e médias, que já criaram o seu negócio, que empreenderam e que depois querem aprender mais recursos formais de administração. E até hoje a gente ainda tenta sempre mandar a gente das empresas para esse curso, meio assim, embaixo do radar, porque acho que é tão fácil a empresa grande esquecer o básico, que você tem que ter caixa no final do mês, a gente chama de EVA, é um negócio complicadíssimo, não quer dizer nada, é o dono da pizzaria perguntando assim, o que é melhor? É botar meu dinheiro na pizzaria ou botar em CDB? A única coisa que eu estou acrescentando é o a mais em relação ao que eu ganharia em CDB. Qualquer dono de pizzaria sabe isso. Empresa grande tem que consultar, tem a Standard Stewart, EVA, uma coisa revolucionária. Então, acho que as coisas de companhia pequena, o olhar do dono, a atenção ao caixa, o contato permanente com o cliente, porque senão você morre, está ali visitando o mercado o tempo todo, falando com as tuas pessoas, cuidando daqueles poucos funcionários, eu acho que é o contrário. Eu acho que isso são coisas fortíssimas, espetaculares que a empresa pequena e média tem e que as empresas grandes, essas sim é que não podem esquecer e tem que estar sempre emulando. Aqui na AB InBev a gente se pensa o tempo todo como uma empresa pequena.
Você acha que essas características vão ser mais importantes a partir de agora, nessa nova economia que se configura, ou não? Eu acho que elas são sempre importantes, mas, novamente, em épocas duras, em épocas de grande largueza, assim, a empresa grande pode se dar o luxo de ser muito burra, falando com toda a franqueza, e esquecer dos básicos, ser gorda, relaxar numa porção de coisa. Eu acho que agora volta o básico, como eu disse, da pizzaria. Se você não faz o que a pizzaria faz e você é uma empresa grande, você vai para o buraco, igual a pizzaria iria se descuidasse. No que se refere à gestão, você tem uma empresa que considera referência, alguma empresa que você admire? Nós sempre nos inspiramos muito em outras companhias e aprendemos muito com elas. Então, nós sempre, no banco, olhamos sempre a Goldman Sachs, em varejo, nós olhamos muito o Walmart, em cerveja, a primeira empresa que eu procurei foi a Anheuser-Busch. Nós adoramos o espírito da General Electric de estar sempre treinando as pessoas, movendo as pessoas de um lado para o outro para dar uma substância maior à carreira delas. Então, eu diria que, basicamente, essas são as empresas que a gente mais admira, ou eu pessoalmente. E essas empresas novas, sei lá, Google, Apple, essas coisas também seduzem ou não? Eu acho bacanérrimo, mas não conheço o bastante. Sem dúvida, eu acho fantástico a capacidade de uma Apple que pega assim, uma coisa que já existia, nem voava muito como um MP3, mas através de um design inteligente e através da ligação com uma loja de comprar music online, né? Aí faz um animal totalmente diferente de extraordinário sucesso. Eu confesso assim, eu pessoalmente tenho um pouco de medo desse ramo, porque os nossos ramos são mais estáveis, é do trabalho. Esses são ramos assim que podem ser totalmente subvertidos pela concorrência, inovando, fazendo uma coisa nova. Então, eu diria assim, tenho enorme respeito e admiração, não entendo bastante. Que conselho você daria para quem está começando a carreira de empreendedor? Teve muito empreendedor mandando e-mail para a gente. Legal. Acho, olha, eu em geral tenho visto o seguinte, assim, no começo, no meio e adiante. O principal limitador para um empreendedor é o tamanho do sonho dele. Quer dizer, por incrível que pareça, a maioria das pessoas se contenta com determinado patamar, ou acha que aquilo já é demais. Eu não estou dizendo para o cara que está começando hoje pensar em ser a General Electric, mas o sonho tem que ser constantemente reajustado. Chegou no topo, no degrau, começa a imaginar que você está só na base do próximo degrau. Quer dizer, é um negócio de insatisfação permanente. Eu acho que eu diria isso, sonhar grande e reajustar constantemente esse sonho para ter sempre uma nova motivação, até porque é a maneira de se levar as pessoas que trabalham com vocês ou são sócias, estar o tempo todo estimulando elas, mostrando o próximo, o pote de ouro no final do arco-íris, a grande conquista e assim. Entre todos os livros que você já leu, qual é o que você recomenda? Tem um livro que tem o pior título que eu conheço, mas que é o melhor livro que eu conheço assim de management, que é tanta coisa que eu podia dizer. Mas esse é pequenininho e eu releio ele assim de ano em ano, dois anos, para não esquecer. Não sei se ele é traduzido em português. Ele em inglês é Double Your Profits in 6 Months or Less, que é parece daquelas coisas, autoajuda financeira, mas é assim, de uma simplicidade, de uns conceitos tão cristalinos. Eu adoro esse livro, não sei nem se já foi traduzido em português. Eu todo ano, assim, desde o começo da Brahma, eu mando um livro para todos os sócios das companhias, Brahma, Ambev, Anheuser-Busch, Embev. Esse foi o único que eu mandei 2 vezes. Eu queria ter certeza que as pessoas estavam dando uma relida nele. Legal. Como você administra seu tempo? Sobretudo agora que a empresa está presente em diversas partes do mundo. E você também tem os assuntos de filantropia. Então, como que você administra o tempo? Na realidade, hoje eu tenho bastante tempo. Quer dizer, como eu disse, todas as empresas têm lá as pessoas que se formaram lá, tocando a empresa. Quer dizer, a minha participação nas empresas é no board mesmo. E nas entidades de filantropia, a mesma coisa. Quer dizer, tem pessoas tocando, tem gente no conselho ativa. Na realidade, não sou o presidente do conselho, nem das empresas, nem das filantrópicas. Vejo o meu papel lá assim, mais eu sou o fiador dos princípios básicos e dou minhas piruadas que eu não resisto. Mas todas as empresas, todas as entidades de filantropia, tem gente excepcional que se formou e que andou conosco aí ao longo
do tempo, que foi potencializada pela gente, que eu gosto de potencializado, porque eles já tinham todo o talento e tiveram a oportunidade de ir além até, né, nesse talento, mas eles é que estão tocando. Então, na realidade, meu tempo, às vezes, eu até me descubro com muito mais tempo livre do que eu estava acostumado. Então, eu tenho que descobrir o que fazer com esse tempo também. A última pergunta é o seguinte: qual foi o melhor conselho que você recebeu e de quem? Puxa, esse eu vou ter que pensar um pouco. Acho que um conselho que eu me lembraria assim foi do meu pai, quando eu era muito garoto, e ele me disse assim, ó, na vida, fica atento que de vez em quando passa um cavalo selado, e você tem que reconhecer e montar nele. E é um pouco o que depois nós andamos traduzindo nas empresas, que todos nós fazemos caça submarina por coincidência, então a gente diz, ó, você tem que estar na água ali, vendo os peixinhos, porque em algum momento vai passar o peixão. Se você não está na água, você não vê. E se você fica só olhando os peixinhos sem saber que você está ali para pegar o peixão, você também perde o peixão. Então eu diria que esse conselho do meu pai talvez seja o que mais assim ficou na minha cabeça, na minha vida. Você deixou passar muitos peixões? Eu deixei passar alguns. Eu peguei outros. Tá bom. Obrigada, Marcel. Obrigado a você.